Senhoras e senhores, boa noite. Estamos iniciando mais uma live pelo Facebook do Jornal Exemplo. Estamos aí com um recorde para bater de audiência. Tomara que esteja todo mundo aqui que estava a semana passada. E quem estiver, pede para o vizinho, pede para o amigo, compartilhe o link para que eles também participem e saibam algumas verdades. A representatividade do entrevistado de hoje é muito grande a nível nacional. Então é importante que vocês ouçam alguma coisa dele também. Quero agradecer aos patrocinadores, a Hot Flowers, que detém a marca Paper Blend Vitinutri, ao Edivaldo, meu querido amigo, a Eliana, sua esposa, a Sorridentes, a Imperial Calhas e Coifas, ao Grupo Atento e a Rede Bom Lugar Supermercados. Vamos passar agora, rapidamente, um vídeo de alguns desses patrocinadores e a semana que vem a gente completa com todos. Por favor, Rodrigo. Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Com mais de 20 anos de atuação, é a maior rede de clínicas odontológicas. Quero agradecer também a equipe técnica, o Rodrigo, o Alisson. Estamos aqui com a presença do William Souza, que veio acompanhar o coronel. Obrigado, William. Candidato a vereador pelo Patriotas. Estamos aqui à disposição de você também, William, tá? Fique bem aí, confortável, precisa de uma água, tem tudo aí. Quero deixar algumas coisas rapidamente, para não ficar tomando muito tempo, bem claras que repercutiu essa semana. Primeiro, vamos falar rapidamente do institucional da Prefeitura Municipal, no qual detém a sua secretária, Graziela Milani. Chegou ao nosso conhecimento que em uma das lives houve alguma ofensa à senhora secretária. Primeiro, senhora secretária, a senhora é uma dama, é uma mulher. Então jamais eu permitiria, até da minha boca, que saísse alguma palavra contrária. Se aconteceu isso, por favor me mostrem. Mas eu tenho certeza que jamais nós falaríamos alguma coisa contra a pessoa de alguém. Às vezes a gente critica o profissional, critica o prefeito, critica um secretário, porque a gente quer a melhoria da cidade. E é o papel da imprensa. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo: poxa, você está fazendo uma crítica ao prefeito, você está parecendo a Globo contra o Bolsonaro. Espera um pouquinho. Não dá para comparar alguém aqui com a Globo, a minha empresa com a Globo, e muito menos o nosso prefeito com o Bolsonaro. Tá certo? O Bolsonaro não tem nenhum problema com a justiça. O nosso prefeito tem. Vamos pensar nisso aí. Vi esse vídeo aí, esse gritinho do prefeito, achei a falta de criatividade dele, tá certo? Mas a cidade está boa, nós acreditamos nesse trabalho, mas cabe à população, na hora de decidir o seu voto dia 15, pensar em quem vai votar mais uma vez. Uma outra coisa, a prefeitura está nos acionando por uma enquete que nós fizemos. Por duas enquetes. Tem uma enquete que foi publicada esses dias aí, o prefeito não pediu para acionar o grupo dele. Por quê? Porque você estava em primeiro, prefeito? Enquete é enquete, meu amigo. O judiciário vai entender o que é uma enquete. E a nossa está devidamente organizadinha. Vocês vão ver lá nos autos da nossa defesa. Então não adianta ficar arrumando motivo para calar a imprensa. O que tiver dentro da lei nós vamos falar. O que vocês acharem que não está dentro da lei pode processar. Mas como eu disse, use dinheiro seu, não use dinheiro público. Quando eu fizer uma crítica a alguma pessoa, use dinheiro próprio.
Porque senão fica fácil usar o dinheiro público, eu aqui trabalhando que nem louco e tenho que me defender com um advogado. Use seu dinheiro. E essa enquete que foi feita esses dias, com todo respeito a quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quem está me assistindo, depois que terminar essa live, mande para os seus amigos, parentes, para todo mundo em Indaiatuba. Isso estão subestimando a inteligência de nós, indaiatubano, das pessoas que vieram de fora, que votaram no Bolsonaro, quase 75 mil. No primeiro turno, 75 mil pessoas votaram no Bolsonaro, 62%. No segundo turno, 76%, 88 mil votos em Indaiatuba. Quem fez essa enquete está subestimando a inteligência dessas pessoas. Essa enquete, vocês devem, a oposição que viu essa enquete deve acionar contra quem fez essa enquete. Porque essa enquete está estranha. Mas às vezes a pessoa vota. O que eu estou querendo dizer que está estranho é o método que foi feito. Não existe o método. Não aparece. É isso, meu técnico. Não aparece o jeito que foi feito. Não aparece o jeito que foi feito. A nossa não, foi feito pelo Google, meus amigos. Não tem brincadeira. Outra coisa, gente, eu tive numa reunião com algumas pessoas, não muito grande, porque nós também estamos aí nessas restrições, mas na medida do possível, estávamos conversando, o nível de corrupção na nossa cidade está muito grande. Vocês viram a semana passada a matéria que eu fiz de capa da medicação e que um outro jornal também fez, e a prefeitura publicou que é fake news no seu próprio site. Vocês podem ter certeza que alguma coisa vai sobrar para quem chamou a imprensa de fake news. Quem fez esse fake news, a prefeitura que publicou isso, agora não adianta tirar, já fotografamos a página, já está na mão do nosso jurídico. Muita ganância. Essas pessoas não estão nem aí com a nossa cidade, eles só pensam neles. Então vamos raciocinar na hora de votar também. Protocolamos essa semana também. Meu convidado, falta mais 2 minutinhos, viu? Não vai me prender, hein? Estou tranquilo. Nós protocolamos essa semana um requerimento de um suposto superfaturamento em lâmpadas, postes e mão de obra. Já está na mão do nosso jurídico, já estamos pedindo jornalisticamente os devidos custos, as devidas quantidades, para que a cidade, a população saiba também o que está acontecendo nesse sentido. E outras novidades virão. Tão preocupado com alguma coisa que a gente pode ter falado sobre alguém, jamais nós ofenderíamos alguém. Tão preocupado com enquete, vocês têm que preocupar com a organização da cidade, porque está meio maquiado tudo. E o Jornal Exemplo vai mostrar semana a semana, isso se eu não transformar meu jornal em diário, o que vem acontecendo de verdade. E dia 15 vocês tomem sua decisão. O que vocês acharem que é melhor, eu sei para quem eu vou votar. Mas cabe a cada um pensar na cidade. Não adianta depois vocês ficarem cobrando a imprensa, ficar xingando a imprensa, que pertence a esse grupo, que pertence a outro grupo. Não pertenço a grupo nenhum. O que for para publicar e estiver dentro da lei, nós vamos publicar. Estão chegando diariamente denúncias, nós estamos verificando. Por isso que esse superfaturamento nós estamos analisando para ver se é real. Eu estou só deixando bem claro porque vem essa matéria essa semana também. Inclusive essa empresa é a Engeclan de Pinhais, uma pequena cidade do município do Paraná. Mas, jornalisticamente, já tomamos as providências. E o dossiê está quase pronto, inclusive desses remédios. Entregaremos na mão da promotora. E aí, cabe à justiça, que a imprensa fez a parte dela, questionar-se o que é verdade e o que não é verdade. Tá certo? E um último detalhe, para não tomar muito tempo, nós temos aqui uma equipe técnica, nós temos um cientista político, que é uma pessoa que faz nossos projetos gráficos, foi um profissional do Estadão, do Jornal Brasil.
se vocês candidatos, qualquer um dos candidatos, e olha, todos têm o mesmo direito na minha empresa, tá? Eu publiquei a foto da homologação da chapa do Bruno, eu publiquei a homologação da chapa do Gomes, e os outros que não nos mandaram, nós tentamos entrar em contato, não nos mandaram nada, por isso nós não publicamos. Mas se quiserem, a gente publica também. Não precisa acionar por isso. Até isso, eles nos questionaram juridicamente. Não temos interesse nenhum. Eu não pertenço a grupo nenhum. Eu nunca mudei de grupo, porque eu nunca tive em grupo nenhum. Quem conhece a nossa história, 30 anos que nós fazemos agora, dia 16, sabe. A luta nossa. Temos todos os problemas que qualquer outra empresa tem. Às vezes, renegociamos impostos. E ainda bem que surgiu esse plano do Guedes e do Bolsonaro para ajudar as empresas. Nos ajudou muito. Então, sobre a enquete, eu já falei. Estamos com o contrato dessa IGCLAN, então estamos investigando minuciosamente. Daqui uns dias vocês vão ter as respostas. Agora vamos apresentar aqui o entrevistado, senão ele acaba indo embora. Estamos recebendo hoje o Coronel Malheiro, da Força Aérea Brasileira. Uma honra recebê-lo. Coronel, faça suas apresentações iniciais naquela câmera, por favor. Boa noite, Aloysio. Obrigado por essa oportunidade. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado aí pela audiência. Eu sou o coronel aviador da reserva da Força Aérea Brasileira, Silvio Malheiro Júnior, né, mais conhecido como Malheiro. Eu nasci numa cidade chamada Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, no dia 8 de março de 1969. Tenho 51 anos. Fiz carreira na Força Aérea durante 32 anos. Passei para a reserva em fevereiro de 2017. Trabalhei como gerente de operações numa empresa de helicópteros no município aqui ao lado, Montemor, no ano de 2017 e 2018. E a partir do ano passado, 2019, basicamente eu estou dedicado só aos exames de proficiência, né, de pilotos de helicóptero pela Agência Nacional de Aviação Civil. Eu sou o que o mundo da aviação chama de checador, né? Então eu verifico a proficiência aí dos pilotos, né, na condução dos helicópteros. Sou piloto de avião também, mas a minha vida, a minha carreira levou-me à especialização em helicópteros. E esse, de certa forma, por eu vir trabalhar aqui próximo, né, em Montemor, foi até um motivo que eu vim morar aqui em Indaiatuba. Já estou aqui há 4 anos, né? E a família gostou muito da cidade e eu também. E nós já podemos dizer que somos indaiatubanos aí de coração, como é uma característica dessa cidade, né? Sim. Eu não tenho um número com precisão, mas até onde eu pude ler, estudar o crescimento que Indaiatuba teve aí nos últimos 30 anos, eu diria que está beirando aí os 70% de pessoas que vieram dos mais distantes rincões aí do país para se estabelecer aqui em Indaiatuba e depois que vem para cá não sai mais. Então eu sou mais um exemplo desse tipo aí também. Bom, então o coronel já se apresentou. A primeira pergunta que eu quero para você falar um pouco sobre você, nem precisa, já falou, né? Ah, sim, com certeza. Vai incrementando. E realmente, o coronel Malheiro, ela é da reserva da Força Aérea Brasileira, né? Não está nativa. Não, a gente frisa isso porque enquanto nós estamos na ativa, né, as forças singulares, as forças armadas, só quem pode falar pelas forças é o comandante, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos o brigadeiro Bermudes, né, que é o comandante da aeronáutica, um grande amigo, né, já trabalhamos juntos. Nós temos o almirante Ilques, né, que é o comandante da Marinha. E nós temos o general Pujol, que é o comandante do Exército. Então, eu não sei se todos sabem disso, mas esses comandantes são as únicas pessoas autorizadas para falar qualquer assunto da força, tá certo? E também, até eles devem evitar comentar, justamente por estarem na ativa e serem os comandantes militares, eles devem evitar
falar de política, de corrupção, de assuntos como provavelmente esse que nós vamos tratar aqui agora. Sim. Agora, eu estando na reserva, já estou isento dessa regulamentação. Vamos falar pós-Força Aérea, né? O Vitor Hugo, bora compartilhar. É isso aí, vamos compartilhar, galera. Qual câmera aqui, Rodrigo? Essa aqui? Vamos compartilhar, todo mundo. O doutor Eric Regis, jornalismo faz bem para a democracia. Pura verdade, doutor Eric, obrigado. A Sueli Ribeiro, olha, tudo que eu ler aqui, o que for pergunta, é de responsabilidade da pessoa que manda, tá? As respostas são nossas. A Sueli Ribeiro, o Gaspar está muito bravo com a enquete, vou deixar tudo registrado, porque os comissionados não puderam votar mais de uma vez. Sueli, pura verdade, a nossa enquete foi feita dentro dos padrões Google, você só pode votar uma vez e colocando a senha e o e-mail do Google. E o que ela está dizendo aqui é verdade, porque algumas votações de algumas enquetes que fizeram na cidade, tinha a mesma pessoa votando 10 vezes. É esse o motivo pelo qual ele nos acionou. Mas nós vamos nos defender, quem sabe a gente reverte e a gente sobra até alguma coisa para nós aí de bom. É muita cara desse prefeito de Indaiatuba. Realmente é a hora de uma grande renovação. Sueli, está registrado as suas palavras. São palavras da Sueli. Naira Almeida deu uma boa noite a todos nós. Mandou uma boa noite. Obrigado. A Ana Dirce, boa noite. Esse programa é muito bom, é ótimo. O Álvaro Dene, boa noite. Aloysio, parabéns. Conhecemos o Álvaro Dene, né, William? O Eric e a Sueli deram boa noite. É isso aí. São essas pessoas que, por enquanto, estão falando conosco. Coronel, vamos para mais uma pergunta? Qual foi a sua motivação para ingressar na Força Aérea Brasileira? Essa pergunta é bem interessante. Assim, no meu íntimo, eu acredito que todos nós, meninos e meninas, hein? Todos nós, em algum momento da vida, sonhamos em voar. Eu não sei se eu estou certo, mas eu tenho essa impressão. Eu pulava sempre do guarda-roupa. O voo é uma atividade tão fascinante que em algum momento lá na nossa infância, penso eu assim, ou a gente brincava de aviãozinho, ou brincava com os colegas e tudo mais, mas na minha cidade, de certa forma, eu fui privilegiado porque lá tem um aeroclube. O Aeroclube de Nova Iguaçu, uma pista asfaltada. E eu lembro bem que desde os meus 10 anos eu andava de bicicleta pela cidade, eu ia até esse aeroclube para ajudar lá a empurrar os planadores e ficar vendo os aviões. Então eu acho que tem essa coisa muito da infância, também esse sonho de voar que eu alimentei aí desde da infância. E também foi interessante ali na minha adolescência, porque a gente acaba ingressando muito jovem, né? Eu ingressei lá em Barbacena, Minas Gerais, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, com 15 anos de idade. Aí, às vezes, o pessoal me acha jovem, né? Por ser um coronel já da reserva e tal. É novo demais. Pois é, mas eu falo assim, Luiz, não tem problema nenhum. Você pode fazer o concurso, ingressar aos 15 anos, permanece por 35 anos e após os 35 anos você pode passar para a reserva como coronel. Então, só isso. Não, essa é a carreira, né? Obviamente eu estou brincando, mas essa é a realidade da carreira, né? Então, como a gente ingressa muito jovem, né? É uma escola de ensino médio, já é um ensino médio padrão MEC, só que com as atividades já preparando para ser cadete do ar e depois, então, vindo aqui para Pirassununga, que é aqui próximo, né? Que é a nossa Academia da Força Aérea, que, aliás, é uma escola que eu recomendo para quem não conhece ainda, vendo a oportunidade, final de semana fica aberto. O Bolsonaro foi vale a pena a visita. Ele já foi porque ele participou o ano passado de todas as formaturas de oficiais das 3 Forças Armadas. Então, a Academia Militar de Agulhas Negras fica lá em Resende, no Rio de Janeiro. A Escola Naval fica na ilha de Villeganhon, que é na cidade do Rio, ao lado do aeroporto Santos Dumont. Né? E a Academia da Força Aérea fica aqui, próximo de nós, Pirassununga, e ele participou de todas. Legal. O que eu posso complementar é isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta diretamente, esse sonho de infância, essa motivação para voar, e talvez na época ainda não existia o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tinha, eu pelo menos tinha esse sentimento de sair de casa, de ser responsável, até porque naquela época, em 1985, você poderia ser emancipado quando você ingressava numa escola militar.
Então, aos 16 anos, eu era emancipado, quer dizer... Em Era... 82 eu já estava numa escola militar. Então e você sabe que era assim, o militarismo. né? E depois isso naturalmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente mudou um pouco e hoje, né, cabe aí algumas reflexões do que a gente quer daqui para frente. Mas é isso. Perfeito. Já que você, hoje, um jovem de 18 anos, ele quer ter uma carreira militar, mas ele não quer o exército, ele quer ir para a aeronáutica, para a marinha. Como é que ele procede? Você tem várias possibilidades. Você tem a carreira do oficial e a carreira do graduado. Então, a carreira do oficial, as academias são essas que eu já citei, concurso específico para cada uma delas, Exército, Marinha ou Força Aérea. Como alistamento? Não. O alistamento é o serviço militar obrigatório. Então, naturalmente, todo jovem que completa 18 anos, né, por enquanto ainda só os meninos, lá no Congresso eu sei que tem conversas no sentido de colocar isso para as meninas também, ou até não tornar mais o serviço militar obrigatório. Enfim, são debates que existem, são saudáveis, e tem que ver o que interessa ao nosso país. Mas o serviço militar obrigatório é aquele jovem, né, que a gente chama de conscrito, no ano que completa 18 anos ele tem que fazer o alistamento militar obrigatoriamente. Poderá servir por um ano, pelo menos, ou não. Então, mas ele não morando numa cidade que tenha a aeronáutica e não tenha a marinha, ele pode ir até outra cidade para se alistar? Infelizmente não, porque você precisa ter residência fixa, você tem que atestar com comprovante de residência, e infelizmente não. Aqui, próximo de nós, o que nós temos é um batalhão do Exército em Itu, né? Aqui em Itu. E nós temos em Pirassununga aqui a Academia da Força Aérea, que o pessoal pode prestar serviço militar lá. Marinha só tem o 8º Distrito Naval, que fica na cidade de São Paulo. Mas todos, para prestar serviço militar nesses lugares, você tem que estar morando na cidade. Então, infelizmente, né, aqui para Indaiatuba, acaba sobrando só o Exército, porque Itu é que tem o batalhão aqui mais próximo. Perfeito. O Percy Nunes, Maleiro, tem o meu respeito. Mandou para você. Um abraço, Percy, grande amigo. O William Souza. Coronel, por favor, fala um pouco sobre a formação da Aliança pelo Brasil, partido do nosso presidente Bolsonaro. Não sei se essa pergunta estava mais para frente. Você quer eu vi essa pergunta. Não, eu... Quer responder já? William, eu vou pedir só, porque eu li ali tem umas perguntas já elaboradas. A gente já chega nessa pergunta. E aí essa pergunta aí ela tá na sequência. Já a gente chega nela lá. Eu agradeço pela pergunta. Como foi sua carreira ao longo dos 32 anos que permaneceu na Força Aérea? A carreira, eu sou um entusiasta, né, o que a gente chama de vibrador. Eu me considero um privilegiado, graças a Deus. Tive a opção de escolher me especializar em helicóptero, né, consegui. Depois disso, fui comandante do esquadrão de helicópteros lá da Presidência da República, lá em Brasília. Puxa vida. Né, como major, nos idos de 2003 a 2007, estive por lá. Depois disso, como tenente-coronel, comandei o esquadrão de Super Puma, né, que é um helicóptero de porte médio, quase para grande. Você pilota todos? No Rio de Janeiro. Como checador, hoje sim, né, acabei endossando. Caça não? Não, caça então. A gente tem uma especialização, né, dentro da Força. Você tem aviação de transporte, aviação de caça e aviação de helicóptero. Eu me especializei em helicóptero. Entendi. Apesar de ser piloto de avião também, né, mas a minha especialização é helicóptero. Sim. E assim, durante os 32 anos, depois lá eu estava falando, né, tenente-coronel no Rio, comandando esse esquadrão de Super Puma. Como coronel, fui diretor do Parque de Material Bélico, né, da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Então, assim, tive a oportunidade de fazer uma gestão bastante complexa, que é você adquirir, armazenar e transportar material bélico para todo o território nacional, para todas as unidades, né, da Força Aérea. E, por fim, quando eu passei para a reserva, eu era o gerente do projeto HX-BR, que é um helicóptero também considerado estratégico aí para as 3 forças. O Brasil adquiriu do consórcio Airbus, né, que pega França, Alemanha e Espanha. Eles estão subordinados ao grupo EADS, que é um grupo maior, mas são 50 helicópteros, que foram 16 para cada força e 2 para a Presidência da República. E foi quando eu passei para a reserva. E durante esse tempo, né, morei Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, quer dizer, imagina, Barbacena, depois Pirassununga, Natal, Santos, Recife,
Rio, Brasília, Alemanha, tive no exterior também, morei em Augsburg, lá próximo a Munique, né? É mais no sul da Alemanha. Depois disso, São Paulo, Rio de Janeiro de novo, Itajubá, Rio de Janeiro, Brasília até a reserva. Ou seja, roda bastante, muda bastante, mas conhece, né? Conhece muito esse nosso país maravilhoso, as pessoas, a cultura, os costumes, e isso não tem preço. Isso acaba dando uma visão que para o comandante militar é essencial, né? Para a gente poder tomar certas decisões. Que bom tê-lo em Indaiatuba, coronel. Por que você escolheu Indaiatuba para morar? Isso eu acho que eu abordei um pouco, né, logo no início do programa, mas quando eu passei para a reserva em fevereiro de 2017, eu vim trabalhar numa empresa de helicópteros aqui em Montemor. Né? Então eu estava em Brasília, eu lembro bem que eu peguei a família, já tinha pesquisado, né, feito um levantamento aqui da região. Eu já tinha sobrevoado aqui, mas não lembro bem onde é que eu pousei, trazendo, se eu não me engano, foi o presidente Fernando Henrique. Mas não conhecia bem a região, a não ser Campinas, né? Porque a Escola Preparatória de Cadetes do Exército fica aqui em Campinas. Sim. E a gente faz competição entre as escolas, né? E eu vim competir aqui em 1987. E até é interessante lembrar disso, porque eu jogava basquete, corria fundo e fazia triatlo. E no jogo de basquete eu acabei sendo expulso com 5 faltas. Veio um cadete do Exército mexer comigo, eu acabei perdendo a cabeça, joguei um copo d'água nele. Eu sei que a coisa acabou em briga, teve que descer o general, o brigadeiro. Puxa vida. Mas é aquela coisa do jovem, né? Fazendo esporte e tudo mais. Fica tudo de pernoite. Não é isso? Exatamente. E como é que eu vim parar aqui em Indaiatuba? Eu estava falando, saí lá de Brasília para ver a região, ver a cidade que eu iria morar, né? Para trabalhar nessa empresa. E nesse levantamento eu identifiquei Indaiatuba como o melhor lugar, né? Para morar. Trouxe a família, conhecemos, a família concordou. E desde então, desde final de 2016, que nós estamos aqui em Indaiatuba, né? Já é o 4º ano aqui. 4 anos. Que honra tê-lo aqui. Não, eu que agradeço. Eu só não estou entendendo, é Suani? Suani? Suani Malheiro. Parabéns, Coronel Malheiro, ótima entrevista. É a minha irmã. Puxa vida. É de Indaiatuba? Suani, beijo. Não, ela mora lá em Nova Iguaçu, a nossa cidade natal, então tá assistindo ao vivo. Um beijo para você, minha irmã. Abraço a todo mundo em Nova Iguaçu. Fica com Deus aí, meus sobrinhos, Silvinha, Rafael. Que legal. Um beijo a todos aí. Muito bom. Ela mandou uma que tá ótima a entrevista, tá? Thaís Augusto. Para a família Júnior, orgulho ser humano que tem maior respeito. Jorge Malheiro. Esse é meu primo também. Esse mora... de lá também? Não, esse está morando aqui em São Paulo. Ele mora ali próximo ao Butantã. Tá. E meu primo, um forte abraço aí, tudo de bom, ficar com Deus. Marilene Malheiro. Marilena, minha mãe. Minha mãe está assistindo. Também. Coisa boa para a família toda aí. Muito obrigado aí. Mãe, beijo no coração. Um abraço, dona Marilena, e os patrocinadores agradecem a audiência. O pessoal do Rio de Janeiro e de São Paulo, capital, todo mundo ligado em Indaiatuba. De Goiânia também, tem bastante gente lá. Silbene Ribeiro mandou um boa noite. Boa noite. Tá? A Sueli Ribeiro está fazendo uma pergunta, mas é mais ou menos uma que está aqui embaixo. Daqui a pouco eu leio a dela e você responde a que eu bolei, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Mais um registro aqui da Sueli. A Sueli, quando a gente abre ao público, eles têm o direito de fazer a pergunta que querem, né? Isso é muito bom, né? Eu gosto dessa dinâmica. Democracia, e a gente não tem nada a esconder, falar tudo com transparência. Damos nome aos bois, inclusive. Isso, exatamente. Cabe a quem se for ofendido, para tomar suas providências. Exatamente. Liberdade de expressão é isso. Por isso que eu quero voltar a falar desse assunto. Essa semana me trouxeram que houve alguma palavra contra, até de baixo escalão, na minha live, contra a Graziela Milani. Graziela, pessoal da prefeitura, jamais, você é uma mulher digna, de respeito, honesta e mãe. Jamais sairia alguma coisa aqui da nossa boca, ainda mais esse termo que usaram aí. Eu acho impossível alguém aqui ter dito isso, que nós ouvimos. Mas está aí registrado a pessoa, e competente. A Sueli Ribeiro está dizendo o seguinte: o Gaspar está no executivo há 3 anos e 9 meses e nunca mostrou uma foto dele
comendo um marmitex. Por que agora? Eu vi que ele estava com fome naquela hora, não tinha onde comer, né, coronel? Mas é verdade, eu nunca tinha visto ele comendo um marmitex. Foi fotografado, inclusive, olha aí. Tá meio politicagem nesse negócio, não sei porquê, acho que ele é político, né, coronel? O Percy Nunes, nós já falamos, daqui a pouco a gente vai voltar na pergunta do William. Você falou de marmitex, tem uns exercícios de campanha que nós fazemos, né? São treinamentos de rotina. E eu lembro muito bem que eu estava no exercício na Restinga da Marambaia, que é uma área militar lá no Rio de Janeiro, e uma dinâmica muito intensa de curso, e era uma refeição por dia só, que justamente você colocava um mexido assim, né? Uma alimentação de campanha num marmitex, e na hora que foi colocar assim na marmita, acabou virando, caiu no chão, misturou tudo com terra. Você acha que eu peguei aquilo ou não, tendo uma refeição só por dia para comer? Faz de conta que é todo. Tenho certeza. Mas olha, pode ser que tenha caído o marmitex. Nunca achei tão bom umas areia e pedrinha misturada com a comida. Nós não estamos fazendo uma crítica a esse aqui. Nós estamos mostrando alguma coisa do dia a dia que acontece. Sim, mas lógico. Essa do Gaspar, estralar o dedinho como Bolsonaro, para mim foi o máximo, cara. Quase que eu presto continência para ele como militar, sinceramente. A Vera Lúcia Bacariça, é isso, Alisson? Boa noite, Aloysio e Coronel Malheiro. Boa noite. Conhece essa? Ah, essa é minha amiga virtual. Eu não a conheço pessoalmente, mas se eu não estou enganado, ela é de São José dos Campos. Que bacana. Pô, essa audiência está indo para o estado de São Paulo todo, hein? Que bom, e né? fora do estado. Você fez o que a gente pediu, então, não que mandou, porque quem manda é você. O Eric Regis, o doutor Eric. Coronel Malheiro, prazer em conhecê-lo. Sou amigo do Tenente-Coronel Fernando Cominato, ex-base aérea de Santos. Depois assumiu como comandante do 1º Esquadrão do 11º Grupo de Aviação, Natal, Rio Grande do Norte. Esquadrão Gavião. Realmente é um sonho ser piloto. Prestei AFA e fiquei por 2 pontos. Puxa vida, Regis, é uma pena. E como eu disse, né? Eu acho que a gente alimenta esse sonho de voar na infância. Alguns conseguem, outros tentam e não. Mas eu acho que é importante a gente alimentar esse sonho para sempre, para a vida. Porque voar, essa sensação de liberdade que o voo proporciona, eu acho que você pode levar para outros ramos da vida, no sentido de você sempre superar os obstáculos e buscar fazer cada vez melhor, né? Você não ter limite para os seus sonhos, mas é importante dizer, não basta sonhar, tem que realizar. E muitas vezes para realizar você tem que se dedicar, como eu gosto de dizer, são 3 Ds, que não é descagem direta à distância, é desejo, determinação e disciplina. Muito bom. Que os jovens estejam ouvindo e quem quiser se alistar, né? Exatamente. Ou fazer os cursos, que comece a pensar nisso já. O Google tem tudo, né? Tem tudo. Olha, quem estiver interessado nos concursos, como eu havia dito no início, você tem a carreira dos oficiais e a dos graduados. Eu já falei das academias para os oficiais, que é Resende, lá do Exército, no Rio de Janeiro. A da Marinha é lá na cidade do Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto Santos Dumont. E a da Força Aérea é aqui em Pirassununga. E as escolas de sargentos, a da Força Aérea fica em Guaratinguetá, escola de sargento especialista. Tem 3 Corações também. 3 Corações é do Exército. A do Exército, sim, perdão. É do Exército. E a da Marinha é a escola de aprendiz de marinheiro, que a Praça da Marinha entra ali e depois ela vai sendo promovida. Qual a idade que pode? Então, você, a partir dos 18 anos, porque tem os requisitos, no edital do concurso tem, mas para ser sargento, normalmente é o ensino médio, né? Você tendo o ensino médio completo, 18 anos, você já pode entrar para... Escola para 3º sargento. Aí você sai 3º sargento e vai fazer a carreira do sargento, que é 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e o subtenente ou suboficial. Até o subtenente. Isso. Aí depois, se você fizer a prova, você pode atingir o oficialato. Não tem problema nenhum. Muito bom. Que legal. Então está registrado o doutor Eric, estamos aí num namoro para ver se... tentando contratar ele também para nós, um excelente advogado, mas faz parte da nossa vida, da nossa família. Teve uma audiência brilhante a semana passada. Eu vou colocar mais um, como chegou na 4ª pergunta, né? Eu vou falar sobre os patrocinadores, você coloca novamente, Rodrigo, por favor.
Agradecer a Hot Flowers, que detém a marca Paper Blend e Vitnutri, o Edivaldo Bertipaglia e a Eliana Bertipaglia, a Sorridentes, o Cristiano e a Cristiana, a doutora Cristiana, a Imperial Calhas e Coifas, o Micael e o Natanael, o Grupo Atento, ótima empresa de segurança, o Adriano e a Tatiane, que são os proprietários, e a Rede Bom Lugar, supermercado, nosso grande amigo Gil, de Sorocaba, e ganhamos mais um amigo e patrocinador. Coloca aí, Rodrigo. Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Com mais de 20 anos de atuação, é a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina. Ele é da turma de 84. Ah, tá. Oi? Sei, cara. Voltando às perguntas, tem mais uma aqui do Cláudio Martins. Aqui é o Cláudio da turma de 84. Um abraço de João Pessoa, Paraíba, e muito sucesso na política, assim como você foi na FAB. Que bacana. Grande Lembra Cláudio, dele? lembro. Cláudio, turma de 84 da Ericar. Nós mantemos contato aí pelas mídias sociais. Pô, obrigado pela confiança aí, Cláudio, pelo apoio. E o que nós queremos realmente é transformar, né, a política do nosso país para fazê-la ser um instrumento que atenda todos os brasileiros e não somente grupos privilegiados ou determinadas pessoas. Conte com a nossa determinação para fazer essa transformação. Muito obrigado, meu amigo. Um forte abraço para você. Você estava em 84 na Força Aérea já? 84, Não, né? eu entrei em 85, 84, eu estava fazendo o curso Sueiro, que é um curso pré-militar lá no Rio. Então imagina que eu morava no subúrbio, pegava o trem, quem é de lá vai saber o que eu estou falando. Pegava o trem Japeri 33, e isso às 6 horas da manhã, 5h30, um trem lotado. Menino. Tinha 15 anos, 14 anos, 15 anos. Um trem lotado, a minha mãe acordava de madrugada, fazia uma marmita para mim, na época a gente levava um Guaraná Simba, porque eu assistia a aula pela manhã e almoçava lá no curso, e à tarde eu ficava lá resolvendo os exercícios, né, de matemática, de física, de história, geografia, português, gramática, tudo, para poder fazer os concursos, né? Eu fiz 5 concursos naquela época, ver como é que o estudo resolve, mas você tem que estudar. E eu logrei êxito em 3 concursos, e naturalmente, como a Epicar, né, a aeronáutica era o que eu queria, eu segui na aeronáutica. Estou aqui te contando essa história hoje. Realizou o sonho. Exato. Então, em 84, você estava na Força Aérea. Não, estava fazendo o curso preparatório para ingressar. Ingressei em 85. Eu já estava no Exército em 84, entrei em 82. 84 teve um blackout nacional, lembra-se? Não o lembro. nosso pelotão foi para frente do MAPIM, na Praça Ramos, em São Paulo, para proteger que a população queria invadir. Aquela época era o militarismo. Nós, do Exército, íamos para a rua. Era mais a PE. Sim. Mas, às vezes, chamava os outros pelotões. CDMI na Lapa, o CPOR, né? Eles chamavam, não sei se você conheceu esses quartéis. Do lado da Sadia. Sim. Chamavam muito. Quer dizer, vocês iam fazer a segurança da rua em virtude desse blackout, dessa falta de luz. 300 soldados com 20 projetos em cada FAL. Tinha 6.000 pessoas, dava certinho. É isso aí. Perfeito. Muita preocupação, né? E ainda a gente conseguiu com o megafone acalmar a população que ia invadir mesmo. Foi um blackout nacional. 84. Quando estava para mudar, né, Coronel? Sim. Aí em 85 já teve as diretas. 85, Tancredo, isso eu já acompanhei de perto, porque estava lá na escola preparatória, e quando ele faleceu, inclusive, foram cadetes lá participar do velório e tudo mais. Tancredo morreu de diverticulite, sabia? Exatamente, sabia. Diverticulite. E a partir daí o José Sarney assumiu e... O campo.
E hoje, muita gente me procura e fala, ai, que saudade faz, Luiz, porque você não põe sua farda e vai prender o governador, vai para querer te ver. Quer dizer, não é bem assim, né? O reserva é reserva, só em último caso nós vamos chamar. Exato, tem que haver uma mobilização nacional. Hoje eles veem quanto o militarismo foi importante para a nação. Isso foi muito importante que aconteceu. Houve uma desconstrução, na verdade, eu falo isso com bastante propriedade, ao longo desses últimos 35 anos, eu diria 50 anos, porque eu não sei se você se recorda, para quem estudou história, principalmente esse período, eu não gosto de chamar de ditadura militar, tá? Eu chamo de regime militar, porque há uma diferença bem grande em termos de definição do que é uma ditadura e do que é um regime. Então houve troca de presidentes, né? Houve o exercício de vários direitos, né? Ainda que as pessoas aleguem que foi dissolvido ali o Supremo, né? O AI-5 depois realmente ele endureceu um pouco em termos de liberdades individuais, mas a preocupação dos militares, dos generais à época, era principalmente com o terrorismo. E a maior preocupação era essa guerra de guerrilha que era travada nas cidades. Então, para quem estudou, né, eu não vivi isso, mas eu estudei a fundo isso. A teoria da panela de pressão do general Goberido Couto e Silva, ele chegou no resultado que nós temos hoje. Porque ele falou assim, deixa esse pessoal ir para as universidades, para a escola, deixa esse pessoal fazer música, dominar a cultura, que pelo menos eles não vão estar matando ninguém, explodindo bomba, assaltando banco, sequestrando. Foi inteligente. Porque a preocupação, à época, era essa. Só que, Aloysio, raciocina comigo, foi uma falta. Temos que reconhecer que, à época, como a prioridade era combater o terrorismo, a guerrilha, esqueceu-se da guerra cultural. E se é uma coisa que a gente tem que admitir, é que a esquerda ela ganhou a guerra cultural. Foi muito bem sucedida. E daí o desafio enorme que nós temos agora para poder reconstruir determinados valores, que é como você estava falando agora. Esses valores militares, as pessoas agora querem ser militar? Não, as pessoas sentem falta dos valores cultivados na caserna, que são os valores militares que quem passou pela caserna representa. Então são esses valores que caberá a todos nós, cidadãos de bem, reconstruirmos. E por que nós temos que fazer isso agora? Porque quando a mentalidade socialista, a mentalidade da esquerda foi para dentro dos meios culturais, à época não foi dada a devida atenção. E aí várias gerações formadas, né, com esse pensamento, e agora por isso que a gente vê determinadas dificuldades na mídia, no entretenimento, nas universidades, nas escolas, nos sindicatos. Vou me permitir citar Olavo de Carvalho, como Olavo de Carvalho falou várias vezes. Ele falou assim... Quem é Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho, ele é um filósofo, um escritor, tá? Mora nos Estados Unidos, é muito criticado por alguns segmentos aqui no Brasil e amado e idolatrado por outros, mas eu tenho que dar razão e homenageá-lo. Ele foi condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior comenda que existe no nosso país, né, até hoje. Infelizmente o Che Guevara também foi, à época, por incrível que pareça. Mas eu quero dizer o seguinte, Olavo de Carvalho é que fez essa base filosófica e cultural que sedimentou o caminho para o aparecimento do presidente Bolsonaro. Porque foi através dos livros e dos escritos do professor Olavo de Carvalho que parte da sociedade começou a despertar para a relevância, para a importância dessa guerra cultural que foi travada nos últimos 50 anos, despercebida por boa parcela da sociedade, e através desse despertar dessa parcela da sociedade, nós chegamos hoje no presidente Jair Messias Bolsonaro. Coronel, até uma curiosidade, acho que de muita gente. Você disse que ele iniciou o lançamento, ele enxergou o lançamento de um presidente militar, mas como civil, né? Ele estava civil. Civil. Né? Eu não diria nem militar, um presidente com valores conservadores. Conservadores. Só que, quem é que representa mais esses valores? Qual é o segmento da sociedade? O pessoal às vezes faz uma definição assim, sociedade civil. Já pensou nisso? O que é sociedade civil? Ora, os outros segmentos que não são civis só podem ser o militar ou o eclesiástico. Então eu acho meio desnecessário. A sociedade civil somos todos nós. Né? Inclusive os militares, porque quando não estão no quartel, que estão no mercado, no shopping, no cinema, fazendo qualquer atividade, ele é um civil. Ele está ombro a ombro ali com os outros civis, mas enfim. Mas o grande mérito do professor Olavo de Carvalho foi ter enxergado essa revolução
cultural feita. Eu não sei quando que você ouviu falar, ou se já ouviu falar no Fórum de São Paulo. Uma organização criada em 1990 por Fidel Castro e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Essa organização reuniu mais de 111 partidos da esquerda, inclusive, infelizmente, com participação de representantes das Farc, da Força Aérea Revolucionária da Colômbia. Isso foi omitido pela imprensa nacional por vários anos. Ultimamente é que as pessoas tomaram conhecimento que existe esse tal de Fórum de São Paulo. Sabe por que ele foi criado, Luiz? Porque não sei se você se recorda. Depois da Guerra Fria, aí você tem que retroagir na história, mas eu não vou voltar lá na... Porque assim, eu teria que falar da Revolução Gloriosa de 1688 da Inglaterra, da Revolução Francesa de 1789 na França, Liberté, Égalité, Fraternité, até chegar na Revolução Bolchevique de 1917. Por que eu estou falando dessas três revoluções? A Gloriosa acabou o monarca para nós não precisamos mais nos comunicar com Deus, entre outras coisas, tá certo? A de 1789, tem até aquela máxima que o pessoal diz que a Maria Antonieta, né, esposa do Luís XVI, que falava assim, se eles não têm pães, que comam brioche. A história diz que isso é falso, é só um adereço. Mas a Revolução Francesa, na verdade, o que eles queriam romper? Ainda continuava a prevalência do clero e da monarquia. E esses comerciantes, eles não tinham espaço. Por isso que eclodiu a Revolução Francesa, na verdade, foi em busca de espaço para essa nova burguesia, já representada pelos comerciantes, eles poderem ter uma voz ativa na sociedade, tá certo? E aí os regimes absolutistas da Europa começaram a cair, e aí nós chegamos em 1917, da Revolução Bolchevique, o czar lá, Nicolau II, né, a dinastia dos Romanov. Aquilo ali, o que foi aquilo ali? Então, olha só, tiramos o rei, não precisamos do rei para falar com Deus. Legal, né? Agora nós tiramos o rei na francesa porque nós somos capazes de produzir riqueza, né? De fazer a política. Legal também. E a bolchevique foi o quê? A classe dos proletariados, lideradas por Lenin, né? E depois Stalin, Trotsky saiu, né? Foi eliminado da história. Mas essa classe proletária, pressionada pela burguesia que fez a Revolução Francesa, que estava se sentindo sem espaço também, ela veio para conquistar o espaço dela no cenário político e econômico. Coronel, fala o teu Facebook, teu Instagram, porque tem muita história que esse povo vai querer te ouvir. Fale, por favor. O meu Facebook, eu tô em todas as mídias sociais, tá? Então é sempre o meu nome, é Silvio Malheiro Júnior. Digitando isso, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no YouTube, em todas, no LinkedIn. Que história linda. Não, eu falei isso tudo, Luísa, desculpa até eu me prolongar, mas esse encadeamento de ideias das revoluções ditas liberais, elas têm que estar nesse contexto de nós termos chegado aqui no nosso PT, no Fórum de São Paulo, desse domínio cultural absoluto. Porque depois da Revolução Bolchevique de 1917, houve, né, a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo, terminou, houve a Segunda Guerra Mundial, onde os atores que saíram depois da Segunda Guerra Mundial foi Rússia, União Soviética, na verdade, né, já comunista, e os Estados Unidos, como grande potência capitalista. Essa Guerra Fria foi travada de 1945, no final da guerra, até 1989, no dia 9 de novembro, que foi a queda do Muro de Berlim. E logo depois, em 1991, foi a queda, né, a finalização do regime soviético. Foi 89, a queda do Muro de Berlim. Então, essas datas, e aí você vê o Fórum de São Paulo, ele surgindo em 1990, porque todo esse pessoal que veio do velho comunismo, que se transformou em socialismo, em social-democracia, e que hoje eles usam o adjetivo de progressistas, na verdade a base é a mesma. É sempre uma mentalidade revolucionária querendo desconstruir as coisas. Essa votação em Indaiatuba, na sua opinião, primeiro turno, 62% Bolsonaro, 75 mil votos. Segundo turno, 76%, 88 mil votos. A mentalidade dos cidadãos brasileiros está mudando? Eles não querem mais qualquer vestígio de corrupção? Já mudou. Está mudando não, já mudou. Você acha que vai refletir na próxima eleição nossa? Com certeza, isso é uma coisa que não volta mais, né? O passado não volta.
a sociedade, finalmente, baseado nessa história toda que eu acabei de contar, Guerra Fria, disputa comunismo-capitalismo, eclodiu, surgiu o Fórum de São Paulo, surgiu o PT é de 1980. Tá? Ele surgiu em 1980, ali com sindicatos, com aquela guerra trabalhista, e houve uma construção, né, até chegar o Lula presidente. E a população colocou uma esperança muito grande nisso. Falou, alguém que veio, né, da base, dos sindicatos, do trabalhador, vai fazer um governo maravilhoso. Tinha tudo para fazer, né? Primeiro mandato até que foi, mas já surgiu o mensalão. E no segundo mandato dele, com Petrolão e tantos outros escândalos... Achou que estava acima da lei. Ainda conseguiu eleger Dilma Rousseff. Aqui em Indaiatuba nós temos políticos que acham que estão acima da lei também. Não, isso não tem como. Não tem como. E aí, o que mudou, né? O que mudou na sociedade? A sociedade deu uma guinada. A sociedade simplesmente não aceita mais a corrupção. E mais importante do que isso, por isso que eu fiz questão de contar essa história, esse domínio da cultura pela esquerda, porque a mentalidade das pessoas... Ô, Aloysio, presta atenção no que eu vou lhe falar. As teorias liberais e conservadoras sequer eram mencionadas nas escolas e nas universidades. Você pega o estudante de qualquer faculdade aí, muitas vezes eles ouviram falar em Marx e Engels. Né? Eles não ouvem falar em Chesterton, os conservadores, entendeu? E dos liberais, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, são autores que já provaram que essa economia estatizada, essa economia controlada por uma mão forte do governo, ela simplesmente não funciona. Não tem como funcionar, porque sempre será tomada pela corrupção. Então, tem um conselho, com a tua experiência como militar, com essa sorte que nós tivemos, para mim foi uma sorte o Bolsonaro ter sido eleito e cortar aquilo ali, quem sabe pela raiz, não sabemos o que vai acontecer aí na frente. Dê um conselho para o indaiatubano, vai? O indaiatubano... Para nós que moramos em Indaiatuba, tem muita gente de fora. Eu aconselho, assim como ocorre na União, ocorre nos estados e municípios. O Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal e 5.570 municípios. Indaiatuba está aqui, uma cidade com IDH maravilhoso, 256 mil habitantes hoje, se eu não me engano, 177 mil eleitores. Eu gosto desses dados, tá? É mais ou menos isso, eu também ouço isso daí. E como eu estava dizendo, assim como aconteceu em âmbito nacional com a eleição do nosso presidente Bolsonaro, eu entendo que aqui na prefeitura, de acordo com a consciência de cada eleitor, tem que acontecer algo semelhante. Então, nós todos, e o indaiatubano também, eu acredito, em virtude do que você acabou de falar, se 76% no segundo turno, correspondente a 88 mil indaiatubanos, votaram no presidente Bolsonaro, eu entendo que nessas eleições agora tem que acontecer algo semelhante para eleger o próximo prefeito e os vereadores. A corrupção, ela é inaceitável. Ninguém mais aceita a corrupção. Mas mais importante ou tão importante quanto esse tema é a forma de fazer a administração. Reduzir o tamanho do Estado, cortar os cargos comissionados, planejar e priorizar de acordo com o orçamento. Porque não adianta você ter uma lei de diretrizes orçamentárias, uma lei orçamentária anual, né? Você tem um regimento interno lá da Câmara dos Vereadores, você tem a lei orgânica municipal e esses documentos todos meio que para inglês ver. Né? Ao fim e ao cabo, as pessoas acabam administrando, fazendo a gestão de acordo com os seus próprios interesses. Então, veja bem, não estou acusando ninguém, estou falando em tese. Agora, se isso aconteceu no Brasil, isso tem que acontecer aqui em Indaiatuba. O eleitor tem que botar a mão na consciência e saber quem é que vai colocar lá para administrar a cidade nos próximos 4 anos. E tão importante quanto, quem é que vai estar representando o povo na Câmara Municipal. São 12 vereadores nos próximos 4 anos. Compartilhem essa live. Olha que experiência ótima que nós estamos trocando hoje. Para que conscientizemos as pessoas a pensarem bem na hora de colocar o teu voto na urna. O Edson Noji. Boa noite, William. O meu segundo nome, tá? Luiz William. Boa noite, William. E ao convidado, parabéns pela entrevista. Obrigado. A Luciene Coleone, parabéns pela entrevista. A Vera Lúcia Bacariça
Isso mesmo, coronel. Sou de São José dos Campos. Ele lembrou. Um abraço, Vera Lúcia. Tem várias perguntas aqui. Quanto tempo deu já de live, turma? 1 hora. Nossa, Queria como estourar passa rápido. meia hora em tudo que tem aqui para Vamos explorar. até mano. menos, tá? Eu vou fazer as perguntas rapidamente, aí eu entro nas 8 últimas que faltam. Tem 8 ainda? Tem 8. Mas vamos lá. Rui Barbosa Viana, o senhor não acha que doar os A1 e A1M, parte para a Marinha e parte para o Exército, não seriam as melhores opções para manter a proficiência dos pilotos da Marinha e resgatar a aviação do Exército de asa fixa? Não seria multiplicação de forças? Nossa, pergunta, Rui Rui. Barbosa Viana. Não, amigo, serviu comigo lá na base aérea dos Afonso. Puxa vida. Foi soldado lá à época. Rui, lembro dele bem. Obrigado aí pela audiência, um forte abraço. Lembre-se que nós que tivemos a oportunidade de trabalhar na logística, o preço de aquisição de qualquer projeto, ele gira em torno de 25% a 30% do ciclo de vida desse projeto. Um projeto aeronáutico normalmente é de 30 anos, faz uma modernização, uma revitalização, vai a 40 anos. Então, 1A1 é o avião AMX. Foi um avião desenvolvido pela nossa Embraer, junto com a Elitaria Airmast, a italiana, e é um vetor que já está conosco aí também, já passou dos 30 anos, ficou muito caro a sua manutenção, tá certo? E nós já passamos da hora, veja bem, não estou mais na ativa, não posso mais falar como oficial da ativa, mas eu lembro dos nossos estudos de Estado-Maior, talvez já esteja chegando no final do ciclo de vida dele, e o avião, como é carro, como é caminhão, ônibus, quando ele fica mais velho, ele fica mais caro para ser mantido. E aí você fazendo uma análise de custo-benefício, normalmente não vale a pena, é a hora da aposentadoria. Entendi. Então é isso aí, Rui. Não é 1 hora de live, é 90 minutos, tá? Quando tiver dando 85 minutos, você já me avisa, tá? A Dani Jones, Silvio Malheiro, dando aula. Minha prima de Nilópolis, lá no Rio de Janeiro também. Puxa vida. Um beijo, Dani. Professora de inglês, já me ajudou muito aí no idioma. Que graça. De Shakespeare. Que legal. A Raquel Bernon está assistindo. A Suani Malheiro. Esse rapaz é uma enciclopédia ambulante, nosso herói. O cara é bom mesmo. Minha irmã, essa não conta. Não, lógico que conta. Orgulho, Marilena Malheiro sempre foi um estudioso com memória de elefante. Olha a mamãe. Essa é a mamãe. Mamãe, que legal. Obrigado, um beijo. O Rui Barbosa já respondeu, né? O Rui Barbosa tem mais uma pergunta. Meu amigo Coronel Malheiro, como foi a transição da carreira militar depois de tanto tempo na caverna? Na caserna. Desculpe. É um sofrimento. Eu, para tomar a decisão para passar para a reserva, eu confesso a você que eu fiquei sem dormir durante 6 meses. Porque você tem amor, né? Você tem paixão por aquela atividade. E é muito interessante, até o comandante da aeronáutica à época conversou comigo, porque eu, um oficial muito vibrador, né, com a força, com a carreira, por que eu estaria saindo? Por que eu não esperaria até o julgamento da minha turma ao generalato, né? Aliás, o 01 da minha turma, o brigadeiro do ar, Ramiro Kirsch Pinheiro, é o atual comandante aqui da Academia da Força Aérea. O coronel é abaixo do brigadeiro. Do brigadeiro, isso, é a carreira do generalato. Né? Então, o julgamento para os oficiais atingirem o generalato, normalmente aviadores, numa turma de 100, vão 10 a 12. E é por escolha do alto comando com a aprovação final do presidente da República. Então é assim que é a carreira. Como no Exército é o esperantato, né? O aspirantato. O Exército não. O Exército também tem o Exército é o aspirantato. É o generalato. Tenente. Isso. Você sai o aspirante, né? Você é aspirante que você ainda não é estabilizado. A tenente. Aí depois você é promovido a segundo tenente, primeiro tenente e vai embora. Sim. Agora, o generalato é a carreira dos oficiais generais. Né? Na Força Aérea a gente chama de brigadeiro, major, brigadeiro, tenente, brigadeiro, e no Exército é o general de brigada, general de divisão, general de exército. São oficiais generais de 2, 3 e 4 estrelas. Mas só para concluir, eu acabei passando para a reserva por 3 motivos. É importante deixar registrado isso. Eu falei isso para o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Rossato, à época. Falei, olha, eu sou apaixonado por voo, né? E como checador, piloto, instrutor de helicóptero, eu continuo exercendo a atividade hoje. Eu, como brigadeiro na ativa hoje, não faria mais isso, porque a gente é gestor, é comandante. Eu estava querendo aí equilibrar mais meu orçamento, então eu queria fazer uma atividade remunerada, né? Aqui na reserva eu posso fazer, na ativa eu não posso, tá certo? E eu
decidi que eu participaria da política, ativamente. E eu na ativa não poderia fazer isso, e aqui na reserva eu posso. Então eu estou aqui falando para você o motivo que fez um oficial vibrador, encantado com a carreira, apaixonado, estou respondendo aí o Rui, passar para a reserva antes da escolha ao generalato, por 3 motivos. Queria continuar a voar, queria complementar a renda aí da minha família e queria participar da política ativamente. Então esse é o motivo. Mas o militar na política, e por sorte nossa, na nossa cidade. Tem alguma coisa que eu vou te ler aqui, pode ser que a pessoa já tenha mandado há algum tempo, tá? Tá. Só que chegou agora para mim, não é, Alisson? A Suani Malheiro, Nova Iguaçu, em peso com você, coronel. Obrigado pela audiência. Obrigado, gente. Um beijo. Cláudia Vago. Boa noite, muito esclarecedor, sabe tudo. Parabéns, coronel Malheiro. De Niterói, Rio de Janeiro. Puxa vida. Essa é prima do coração. Carla Correia. Quanto conhecimento, ótima entrevista. Silvia Malheiro. Google ambulante. Minha sobrinha. Bacana. A Deise Vago de Oliveira é um grande estudioso e sabe o que fala. Será um grande político e o que é melhor é honesto como Bolsonaro. Essa, registrado. Excelente. Um beijo. Essa é uma tia do coração também, amiga aí da família de muitos anos. Beijo. Tá com Deus. A Marilena Malheiro, não sei se eu já li isso, Silvio Malheiro é o cara. Sueli Ribeiro. Como explicar que Indaiatuba votou em peso no Bolsonaro e agora querem votar no Gaspar? O que está escrito aqui? Um tanto o quê? Um tanto paradoxal? Paradoxal, vocês não acham? Um tanto paradoxal, você nem leu, é isso mesmo. Tanto paradoxal, não acha? Eu vejo isso com muita clareza, porque a frase que eu gosto de usar, pessoal, é fazer o bem, o certo e o justo sempre. Algumas pessoas dizem que isso é utopia ou até mesmo é impossível. Isso é totalmente factível e basta querer fazer. A vontade é a maior potência da alma. E quem se dispõe a entrar na vida pública tem que saber que o maior objetivo e o maior interesse é a população, é atender o povo, é atender as demandas e as necessidades do próximo. Então eu vou me permitir, Aloysio, até o que nós conversamos antes aqui da entrevista, eu levo muito a sério as 4 dimensões do ser humano, que é a intelectual, a moral, a espiritual e a física. Nós temos que cuidar dessas 4 dimensões sempre em equilíbrio e ter a consciência que todo o nosso trabalho tem que ser feito em benefício do próximo. Você quer saber? Aí eu vou citar o mestre dos mestres. Jesus, quando por aqui passou, disse: a felicidade não é deste mundo. Tem muitas pessoas que se acabam até nas drogas buscando a felicidade e jamais encontram. Muitos filósofos, desde de Sócrates, Aristóteles, Platão, passando por Nietzsche e tantos outros, continuam em busca da felicidade e não conseguem encontrar a resposta. Humildemente, eu vou me permitir falar para você, depois de alguns anos de reflexão e de muito estudo e muita leitura e trabalho, eu cheguei a uma conclusão, que a felicidade do homem reside em nós sermos úteis. Úteis. Então, nós temos que ter uma utilidade, um senso de propósito, um senso de trabalho para nós efetivamente nos sentirmos felizes. Acreditem nisso que eu estou falando, porque se existe aí um segredo da felicidade, é você trabalhar, é você ser útil, principalmente em prol de outros, do próximo. Essa câmera, Rodrigo. Então, pessoal, que belo conselho do coronel. Sejam úteis, não coloquem o dinheiro acima de tudo, que não vai encontrar felicidade mesmo, é isso? Pelo contrário, pelo contrário. Ok? E está todo mundo percebendo o que vem acontecendo. Mas nós não complementamos a pergunta, hein? Aqui em Indaiatuba, para quem votou no Bolsonaro, querendo uma mudança de valores, de princípios, de gestão, ele escolheu um ministério totalmente técnico, um ministério que agora está dando um banho. O pessoal fala até mal do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Perfeito. Ele está perfeito porque ele está cuidando de gente. Ele falou isso aí numa entrevista essa semana. Na Amazônia são 23 milhões de pessoas que nunca foi pensada por nenhum governo. Claro que nós temos que cuidar do meio ambiente, da floresta, mas de lá também nós temos que tirar riquezas para o nosso país
E lá também nós temos que trabalhar em prol daquela população que mora lá e muitas vezes não tem uma vida digna em virtude, em função desse discurso ambientalista que não dá a mínima condição de haver um desenvolvimento naquela região. Então, ali não tem nenhum irresponsável, o desenvolvimento tem que vir de forma sustentável. E a Amazônia é brasileira, selva. Perfeito, perfeito. Tá aí o recado do coronel. A Vera Lúcia, o coronel Silvio, sabe história e sempre nos passa os seus conhecimentos. É um grande estudioso. Essa entrevista maravilhosa. 507 pessoas assistindo ao vivo. Coronel. Que maravilha, Vera. Um beijo. Obrigado a todos aí. Obrigado pela audiência. Cláudia Vargo, já colocamos. Parabéns. A Carla Correia. A Deise. Denis Silva, boa noite, coronel. Denis Silva. Boa noite, Denis. O Denis deve ser aqui de Indaiatuba, né? Denis Silva. Não sei. Um abraço, Denis. É de Indaiatuba. Obrigado aí pela audiência. O Rui Barbosa Viana mandou mais uma. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Aí eu vou te fazer as últimas 8. Vou pedir para o pessoal não mandar mais perguntas. Né? A gente segura aí 10 minutos, mandando o mínimo possível, para que a gente responda rapidamente as últimas 8, que são tão boas perguntas. Eu acho que você merece respondê-las. Vamos lá. Tá? Mas só essa do Rui Barbosa Viana. Na sua opinião, a estrutura do curso de formação de pilotos de helicópteros da FAB é superior aos da Marinha e do Exército? Ou não se aplica pela diferença de missão e teatro de operação? Não. Ô Rui, obrigado pela pergunta. Você sabe que a minha dissertação de mestrado, eu tratei exatamente desse assunto. Porque a formação básica dos pilotos de helicóptero para as 3 forças singulares é basicamente a mesma, com algumas especificidades. Então, na verdade, em vez de nós termos um centro de instrução em São Pedro da Aldeia da Marinha, outro do Exército aqui em Taubaté, e o da Força Aérea hoje, o nosso, está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, nós poderíamos ter um único centro para poder fazer a otimização de recursos humanos e materiais. Certamente nós teríamos uma formação mais padronizada, com menos custos e muito mais eficiente. E depois, de acordo com a especificidade de cada força, aí sim você complementaria esse treinamento. Então eu estou falando isso porque essa é a minha dissertação de mestrado que eu fiz em 2010 e eu defendo essa ideia de centralizar até para haver uma interoperabilidade melhor entre as forças, uma padronização de formação, de procedimentos, onde certamente nós teríamos menos custo de recursos humanos e materiais. O que se usa na gestão militar se usa na gestão pública, tá? Não muda praticamente nada a forma de pensar e de fazer a gestão. O pensamento é esse, a intenção é essa. Em tese, né? Em tese. Devia ter lei marcial também, viu? O Denis Silva dá medo de pilotar helicóptero. A Piúça Silva, esposa do professor Luiz Carlos, está mandando uma boa noite para você, esposa do professor, que é o dono do Colégio Meta, Bacana. Também é candidato a vereador, passou por uma doença gravíssima aí, né, William? Professor Luiz Carlos, um abraço. Um abraço, obrigado pela audiência, fica com Deus. A Sueli Ribeiro mandou um parabéns, Aloysio, pela entrevista. Imprensa ética em Indaiatuba não é fácil, avante. Estou tentando. Se a opinião pública nos ajudar... O Denis perguntou se dá medo de pilotar helicóptero. Não, é verdade, não, lógico que não. É o que eu falo, desde a infância a gente pensa isso e tal. E eu sou paraquedista também, né? Fiz salto livre. Eu fui chefe de equipe de resgate, então tive que fazer escalada, mergulho, SAR e tal. Mais jovem, né? Não agora, mas é porque exige muito do físico, né? E assim, você na verdade eu diria que você tem que gostar de adrenalina, de desafios e de superação. Se você tiver essas características, essa qualidade, nossa, você na verdade vai se divertir. Enquanto à imprensa ética, Sueli, estou tentando. Preciso da opinião pública de vocês. Compartilhem com todo mundo essa live. Com todos que vocês conhecem. Aí a gente chega longe e mobiliza a cidade. E você, é a minha opinião, me perdoe não te chamar de senhor, com certeza se fosse no exército, eu estava te chamando de senhor prestando continência, engraxando o coturno. Estamos na reserva. Seria um belo político para a nossa cidade. Daqui a pouco eu vou entrar numa pergunta para você. E podia representar muito bem como deputado federal na nossa cidade, sabia, coronel? Está lá em Brasília. Vamos pensando em tudo e conversando. Não sei o que você tem em mente aí, mas é a minha opinião, ok? Não sei se eu podia falar isso. Bom dia, ótimo. É a minha opinião, ok?
Tem uma pergunta aqui direta, mas é a última nossa. Bem rapidamente, se você puder responder rápido essas últimas 8, nós vamos chegar em 2 muito boas. Falta quanto tempo? Acabou o tempo. 10 minutos. Qual a sua experiência em gestão pública? Como eu disse, né? Eu tive a oportunidade de comandar por 3 vezes, como major, tenente, coronel e coronel, um esquadrão de helicóptero presidencial, um esquadrão operacional da Força Aérea e depois o parque de material bélico da Força Aérea também, terminando a carreira como gerente de projeto. Então, o gerente de projeto, para quem tem essa experiência, você tem vários stakeholders, né, que é, no nosso caso, um gerente logístico, um operacional, um técnico, um de administração, e você, então, sendo a cabeça de toda essa gestão e fazendo a interação com os órgãos de controle e de direção geral. Então, imagina que, à época, eu tinha que dar feedbacks ali, tanto para o Estado-Maior da Aeronáutica, como para o Ministério da Defesa, Ministério da Fazenda, do Planejamento, e, ao mesmo tempo, que interagia com todos esses elos que estão abaixo, fazendo o projeto acontecer. Afinal de contas, você construir, né, 50 helicópteros, uma tecnologia complexa, específica para cada força, e essa roda fazer tudo isso girar, conciliando as planilhas de pagamento com o orçamento e com todos os problemas que tem de gestão de pessoal, não é fácil. Então, é por isso que eu disse há algum tempo atrás que a gestão militar, de certa forma, no que tange a administração, gestão de projetos, gerenciamento de orçamento, gestão de recursos humanos, não muda muita coisa em tese, mas, naturalmente, o militar é baseado na hierarquia e na disciplina, e o civil a gente sabe que não, mas a tese é essa e a minha experiência é essa. Estão me mandando coisa aqui. Vamos combinar uma coisa? 1 minuto para responder as perguntas agora. Vamos. Tá ótimo. Para mim eu ia até amanhã, mas tem um número limitado de tempo. Não, vamos tá? fazer um... O que precisa para mudar para termos uma Indaiatuba desenvolvida para todos, na sua opinião, coronel? Primeiro, verificação real do orçamento. Sempre a gestão está baseada no orçamento. E, em cima do orçamento, haver um planejamento sério, técnico, e uma priorização desse planejamento. Porque o que eu aprendi na gestão, que a única certeza de planejar é replanejar. E para não haver sofrimento, se houver uma prioridade nas ações que têm que ser realizadas, normalmente a gestão dá certo. Perfeito. O maior mal da política é a corrupção, na tua opinião? Não só a corrupção, mas é o que está mais em evidência nos dias que correm, desde a Lava Jato, tá certo? Não vou nem falar da novela Sérgio Moro, mas continua sendo um herói brasileiro em virtude da condução da Lava Jato. A corrupção tem que ser combatida em todas as esferas, União, Estados e municípios, e na nossa vida como um dia a dia. Mas a mentalidade, a cultura política, a percepção das pessoas, isso também é muito importante para a política e já está mudando, graças a Deus. Nós vamos ter outra live, hein? Vamos. Daqui 15, 20 dias eu vou te chamar de novo para você complementar. Será um prazer. O maior mal... Qual foi a sua motivação para entrar na política? Você não entrou, né? Quase entrou. Não, eu sou um ativista, Eu sou um ativista. É como eu disse, eu quando passei para a reserva, passei com essa consciência, né, que eu queria voar, complementar meu orçamento e entrar na política. Quando eu disse entrar na política, é justamente poder me manifestar nas mídias sociais, poder participar das manifestações sem problemas e, quem sabe, né, num futuro próximo, poder, de fato, exercer um cargo eletivo, um mandato. Lancei um desafio aí para você para daqui 2 anos, hein? Eu aceito o desafio, estamos caminhando nessa direção, até pela visão e a formação que eu tive, né? Você tem meu apoio. Muito obrigado, Luiz. Desde já. Se for relevante, eu estarei humildemente do seu lado, ok? Que coisa boa, muito obrigado. Qual é o peso de ser direita, conservador e bolsonarista nas eleições municipais desse ano? Essa pergunta é importante, hein? É como eu disse, o imaginário popular não foi da eleição, tá? Eu já citei o professor Olavo de Carvalho, que, na minha opinião, é o grande responsável por essa mudança de mentalidade que houve na cabeça do brasileiro e que culminou com a eleição do presidente Bolsonaro. Agora, como o professor mesmo disse, nós colocamos a cereja do bolo, sem ter construído o bolo. O que é o bolo? Quando você fala de mudar o imaginário popular, é você justamente levar às pessoas o conhecimento das teses do conservadorismo, do liberalismo,
né, que o Estado tem que ser enxuto, que os cargos têm que ser ocupados por pessoas competentes e técnicas, que a meritocracia é importante, que a qualidade é mais importante que a quantidade. Então, essa mudança de mentalidade é que vai fazer a grande diferença na transformação do país. E essa é a importância, nos dias que correm, de ser direita, conservador, bolsonarista, porque é essa mentalidade que vai, de fato, transformar o nosso país. Precisa de 5 minutos para responder essa, não é verdade? Até mais. É tão boa. Qual é sua relação com o partido do presidente Bolsonaro, Aliança pelo Brasil? Esse partido já é do Bolsonaro? O presidente Bolsonaro será o presidente do partido, né? Nós estamos trabalhando. Essa é a pergunta que o William Souza fez, que nós estamos respondendo agora, então, para ele. Né? Então tá aí, William. Então essa é a pergunta que ele fez. William? Foi essa aí. Na verdade, eu me apresentei como voluntário, né, para o Aliança logo no início do ano, e aí fui conhecendo as pessoas. Hoje eu sou o coordenador aqui da região de Campinas, sou responsável por 48 zonas eleitorais e 54 municípios. Na formação do Aliança. Tá? Então, é um trabalho intenso, porque nós temos que buscar as fichas de apoiamento, depois processar essas fichas, lançá-las no sistema de apoiamento em partido em formação, que é do Tribunal Superior Eleitoral, e depois disso nós temos que fazer essas fichas chegarem nos juízes eleitorais para poder contar aquele apoiamento. Precisamos de 500 mil apoiamentos, até agora temos 200 mil, e nós temos até dezembro do ano que vem para deixar esse partido pronto. A nossa expectativa é que até julho ou agosto ele esteja pronto. Em nome do fim da corrupção, eu assino também essa... será um prazer. Nós estamos com esse trabalho intenso no Brasil inteiro. E arrumarei outras pessoas para que façam parte. E só vou complementar, né? O pessoal especula muito que o presidente voltou a procurar o PSL, ele já conversou com o Patriota, ele já conversou com outros partidos, mas é óbvio que ele já conversou, porque ninguém tem certeza, ninguém pode afirmar que o partido vai sair a tempo. E caso haja algum acidente de percurso aí, caso o Aliança não saia, mas vai sair, nós já temos outras alternativas para o nosso presidente concorrer em 2022, né? Não podemos deixar isso de fora em hipótese alguma. Vamos brigar. Deixa outra bem rapidinho. Como se encontra o processo para a criação da Aliança pelo Brasil? Você já falou? O trabalho é árduo, tem vários voluntários no Brasil inteiro trabalhando, e a nossa estimada é que até o meio do ano que vem nós tenhamos esse partido pronto. E o lema dele é que chama atenção, e eu vou falar aqui. O lema é Deus, Família e Pátria. Né? E é essa mobilização, até em virtude dessa mudança de pensamento de boa parte da população, que vai fazer a diferença na criação desse partido. O primeiro, o único, genuíno partido de direita conservador do Brasil, quiçá da América Latina. Muito bom. Acho que vai ser o maior partido do Brasil, não é? Por mim, vai ser do mundo, mas para passar o Partido Comunista Chinês é difícil. Por isso que eu não quis falar do mundo, né? Chinesado não é fácil. Agora uma boa aqui para você, hein? É a penúltima, porque eu tenho uma minha também, né? Vamos lá. Tem que botar um pouquinho de pimenta nisso aí. Tá muito fácil para você. Não, que fácil nada. Por que você desistiu da pré-candidatura a vice-prefeito do Patriotas, do Partido Patriotas? O que houve? O pessoal fala patriotas, mas é patriota. 51. Perdão, é patriota. É que 51 achei que era patriota mais que um. É isso mesmo. Patriota. Desculpa, William. Isso aí, Aloysio, eu respondo com muita tranquilidade, até pela minha formação, a minha forma de enxergar as coisas. Eu vejo o seguinte, nós temos que traçar objetivos, tá? Em qualquer empreitada da vida. Então, eu costumo acreditar muito na hora que você traça um plano. Então, eu até brinquei em alguns grupos que eu faço parte, grupos de WhatsApp. Eu estou aqui há 4 anos, tá? Somente. Amo a cidade, já fiz grandes amigos aqui na cidade. Nossa, cara. Mas, assim, eu conheço Indaiatuba porque, naturalmente, eu gosto de estudar, já li muita história dela, já até conheço, né? Os ex-prefeitos, os acontecimentos. Te conto algumas histórias. Conheço a heráldica da bandeira, porque eu gosto. Então, eu sei por que tem um ramo de café, o Louro, o Rio Jundiaí, né? As polias lá representando a industrialização de Indaiatuba. E o Indaiá, né, que era Cocais, antes de ser Indaiatuba e tudo mais, a data dela, 9 de dezembro de 1830, que era a freguesia de Itu, e depois a emancipação veio
em 24 de março de 1859, se eu não estou enganado. Então, assim, eu acabo conhecendo, porque naturalmente você vai atrás da história e conhece. Mas, voltando ao objetivo, eu perguntei assim no grupo, o que é mais importante para Indaiatuba nos dias de hoje? Tirar a situação do poder, fortalecer um grupo de direita conservadora em Indaiatuba, unir toda a oposição de Indaiatuba. E no grupo houve algumas divergências, mas eu tenho a minha resposta, e eu estava acreditando nessa resposta. Que agora, um pouco antes das convenções, a resposta que veio no grupo que eu estava participando não veio de acordo com aquilo que eu acreditava que seria melhor para a cidade e que, de certa forma, havia sido acordada não por unanimidade, mas alguns dentro do grupo concordavam que essa deveria ser a prioridade. Como a prioridade foi mudada, né, e eu costumo seguir o planejamento, eu achei por bem, então, abrir mão dessa candidatura nesse momento e vamos buscar, né, o que for melhor para a cidade aí no futuro próximo. Algumas pessoas me disseram que você era cotado para ser o vice do Bruno Ganem. O que é real nisso? E você não pôde? Você até aceitaria? É isso que eu estou falando, a decisão na política não é sua, não é individual, né? Sim, você aceitaria? Eu, de fato, sim, porque dentro desse objetivo, olha a pergunta que eu fiz, o que é melhor para a cidade de Indaiatuba? Então, eu coloquei 3 alternativas. Tirar a situação do poder, se eu não estou enganado, esse grupo que está aí já está aí há 24 anos. 24. Então, nada melhor do que você oxigenar a administração fazendo uma renovação. Isso em qualquer base que você, iniciativa privada, pública, você ficar muito tempo sem reciclar o time, acaba gerando determinados vícios que prejudica o resultado, a administração. Isso é do ser humano. É assim que funciona qualquer organização, qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Então, o que eu estou dizendo, a partir do momento que eu encaro essa premissa como sendo a premissa mais importante, então tudo bem, vamos fazer tudo para poder tirar essa situação do poder. Essa é uma linha. A outra que eu falei é fortalecer. Eu, como representante do Aliança, se a população achar, não, vamos fortalecer um partido direita conservador e aguardar o próximo ciclo de 4 anos, ótimo, seria um outro objetivo. Você acha que por toda essa história que você leu, pelo amor que você criou pela cidade, pela dedicação das pessoas com você e com as suas famílias, você viu que Indaiatuba é uma cidade receptiva, muito, não é? Muito, muito. Você acha que deveria, é a minha pergunta e a tua resposta, se quiser responder, deveria haver uma mudança? Você é contra tanto tempo no poder o mesmo grupo? Não, eu de certa forma já falei isso. Vou falar então a minha experiência nas Forças Armadas. Os comandos são de 2 anos. A cada 2 anos você recicla o comandante. É verdade. Por quê? Em virtude dessa dinâmica que eu falei. Primeiro que a gente se dedica muito, né? Você acaba dormindo no quartel, fazendo manobras. Eu lembro que você se dedica tanto que você fica exausto. Você fica feliz por ser escolhido o comandante lá no início. E no final, quando você passa o comando, você sente um alívio. Por quê? A dedicação é tanta, o trabalho é tão esgotante que você, de certa forma, quer dar oportunidade a outro companheiro. Vou fazer um paralelo, eu sei que não é a mesma coisa, mas na administração de um município existe algo semelhante ao que eu acabei de falar. Você tem que reciclar as pessoas, você tem que trocar as pessoas de posição para elas aprenderem melhor, para poder enxergar como funciona esse sistema como um todo. Você coloca pessoas novas, com ideias novas, com grupos que usam mais tecnologia, que conseguem otimizar os processos de gestão. Então, a renovação, ela é de fundamental importância. Ainda que exista aquele ditado que diz, time que está ganhando não se mexe, mas o time está ganhando mesmo. Exatamente. Assim, time que está ganhando não se mexe assim, mas quem está ganhando? É onde eu ia perguntar, né? Quem está ganhando? A cidade de Indaiatuba está ganhando ou só determinados times? Foi investido, eu vou levantar esses números, não tenho certeza, chegou uma denúncia aqui para nós, que foi gasto 10 milhões com mídia nesse governo. Para mim não veio quase nada. Eu tinha um número de 5 milhões. Então, mas falaram que dobrou. Dobrou? Então eu gostaria de saber, se for verdade, nós vamos levantar, já estão protocolando requerimentos, para preparar um grande dossiê para a promotoria,
é mais uma documentação. Se for verdade isso, me perdoe. Não tinha nem como gastar em nossa cidade isso. Quero saber para quem foi, mesmo 5 milhões. E eu digo mais, Para quem foi? Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos com as mídias sociais, gastar 10 milhões em mídia, aí eu pergunto, será que isso é necessário? Será que isso tem que ser priorizado dentro do orçamento? Gasto mesmo? Bom, aí é mais profundo ainda. Ih, não sei. Eu vou levantar isso aí. A Edna Rabelo mandou aqui na última hora um parabéns, coronel. Tá? Obrigado, minha querida. Uma ótima pessoa, essa mulher é sensacional e trabalha comigo há mais de 15 anos. A nossa turma é toda velha guarda aqui. Coisa boa. Capaz de sobrar só eu aqui, mas já avisei. Quando for pro asilo é todo mundo, eu vou ser o chefe lá também. Vou ter que puxar e tirar. Bom, coronel, então, eu quero agradecer você pela tua presença. Obrigado. Agradecer ao William Souza, ao Alisson, ao Rodrigo, a todos que participaram dessa live. Despida, se despeça, me despida, mas se despia aqui. Se despeça de todo mundo, todas as cidades que te mandaram um oi, um abraço aí, por favor, coronel. Pessoal, muito obrigado aí pelo apoio, pela audiência, né? Pela confiança. Isso aí demonstra, de fato, que as pessoas acreditam e que querem uma mudança, querem uma renovação, com pessoas que tenham Deus no coração acima de tudo, que prezem pela coisa pública e não só da boca para fora, né? Prezem de fato com ações, com a transformação do município, do Estado, da União, enfim, independente da função pública que desempenhe. Isso é possível, isso já está acontecendo e é isso que nós estamos colocando desde quando nós nos dispomos a ingressar nessa vida, nessa atividade, né? Agradeço a todos aí, minha família, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos queridos lá de Nova Iguaçu, minha prima de Nilópolis, senhora Vera lá de São José dos Campos, o Rui, meu amigo lá do Rio de Janeiro, muito obrigado. O Cláudio lá de João Pessoa, forte abraço, meu amigo. Pessoal aqui de Indaiatuba, beijo no coração de todos. Vamos acreditar, vamos em frente. Eu vou terminar, posso citar 2 frases, vamos ver se eu tenho ainda memória, né? Lá na antiga... Qual câmera ele vai? Qualquer um? Na antiga escola de aeronáutica, está escrito lá no Campo dos Afonsos, né? Que foi o berço da aviação militar no Brasil. Começando lá em 1912. Então lá tem assim, entre o ter e o ser, escolhi servir a Deus e a pátria. Desde que eu li essa frase, jovem cadete, eu acreditei muito nessa frase. E é isso que eu procuro colocar na minha vida até os dias de hoje. E o outro ditado que eu gosto muito é de uma poetisa chilena chamada Gabriela Mistral, que ela fala assim: existe a alegria de ser puro e de ser justo, mas existe, sobretudo, a imensa, a maravilhosa alegria de servir. Serviste hoje a quem? E para finalizar, eu vou encerrar citando Mahatma Gandhi, que ele falava o seguinte, bem conhecido até, mas as pessoas não sabem que é dele. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, pessoal, além de nós sermos úteis, nós temos que ter na cabeça que o segredo da felicidade é servir e ser útil. Maravilhoso, parabéns. Muito obrigado. Não vamos, qualquer coisa, vou acabar batendo palma. Foi fantástico. Mas eu tenho uma frasinha aqui para terminar também, que jornalista é uma droga, né? É mais picante. Mas só para que você saiba, coronel, você já fez sua despedida, eu entrei no Exército para participar do Sistema Nacional de Informações. Isso foi a minha promessa quando eu entrei pelo nosso capitão. Eu fui voluntário, essa época teve que ser voluntário no meio do ano, então no meio do ano, você sabia que esse agrupamento foi no meio do ano que ele foi levado para o Exército? E eu queria trabalhar no Sistema Nacional de Informação, que todo o tenente, todo oficial que nascesse em 1964 tinha essa promessa de levar ao Sistema Nacional de Informação. Então quem não conhece o que é o SNI, por favor, olhe que hoje é a BIM. Exato. Hoje é a BIM.
vejam o que é informação, como o Brasil é forte no nosso sistema de informações. Exatamente. Esse era meu sonho. O senhor era de pilotar, o meu era de ter informação rápida. Muito bom a tua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Sim, me despedir aqui também, deixando a mensagem novamente para a secretária. Estou batendo nessa tecla porque é uma coisa que me deixou muito chateado com isso, que algumas palavras foram ditas contra ela. Jamais nós falaríamos essas palavras, mesmo porque em uma live que tem tanta gente nos assistindo, ganhamos tantos fãs, jamais. Gostaria de pedir também ao poder público e seus funcionários que respeitassem mais a imprensa e que não fiquem colocando que notícias nossas é fake. Foi investigado. Em vez de colocarem fake, sugiro ao órgão público que processe para ver se foi verdade ou não. Pedir também ao judiciário que analise bem tudo que nós estamos colocando na mão deles e que acabemos com a corrupção. Não é no Brasil, não é na nossa cidade, para mim seria em todo o mundo. Chega disso. Vamos trabalhar só com o que nós temos, com o suor do nosso sacrifício. Certo, coronel? Com certeza. E deixar uma mensagem, estou tentando gravar ela, mas tanta coisa na cabeça, coronel. Aplaudir político por fazer uma obra com dinheiro público é o mesmo que aplaudir caixa eletrônico por entregar o teu próprio dinheiro. Tirem as suas conclusões. Obrigado, fiquem com Deus.